Olá pessoal, Daiane Araújo, professora de inglês aqui. Hoje eu vim falar com vocês sobre a importância da gente falar inglês. Em que sentido falar? Isso parece óbvio, né? Poxa, eu quero falar inglês, eu não vou falar inglês. Mas veja bem, a gente tem muito pouca oportunidade de falar o idioma. Vocês já perceberam isso? É a velha história do consigo entender, teacher, mas não consigo falar. A resposta para isso é muito simples. Nós praticamos mais a compreensão. A gente assiste a mais coisas em inglês, a gente lê mais coisas em inglês do que a gente fala. Então, uma habilidade vai se desenvolver mais que a outra. Isso é parte da dinâmica do bilinguismo, pessoal. É isso mesmo. Só que o que acontece? A gente tem, eu falo que eu acho fascinante isso, na comunidade dos poliglotas de YouTube, é muito comentada uma teoria de que nós aprendemos, é possível aprender línguas só com aquilo que eles chamam de comprehensible input. Eu não sei se vocês já viram essa expressão por aí. O pessoal que gosta de, os autodidatas, né, os poliglotas aqui do YouTube, adoram essa teoria. A ideia é de que o que você precisa para aprender uma segunda língua? Apenas se expor a essa língua num nível em que você pode compreender. Essa teoria ela foi desenvolvida por um linguista americano, Stephen Krashen. E é maravilhoso, porque ela é muito intuitiva. Ela fala, ó, vá ouvindo mensagens que você consiga entender, que naturalmente você vai pegando os padrões da língua. Isso vai acontecer de maneira intuitiva, digamos assim, para usar esse termo. Okay? Vai se expondo. Não precisa falar porque falar deixa a gente nervoso no começo. Vá apenas se expondo à língua. Essa teoria, ela é interessante e muitas pessoas que aprenderam inglês de maneira muito bem sucedida têm essa narrativa. Eu tenho essa narrativa. Como é que você aprendeu inglês? Eu fiz aula em alguns momentos, fazia uns 4 meses ali em curso de inglês, parava, depois ficava uns anos, depois voltava e quando eu voltava eu fazia um nivelamento e ia subindo. Eu fui assistindo a filme, fui ouvindo lá as Spice Girls, lá no final dos anos 90, né, e tal. E aí, uma hora, parece que eu conheci o idioma. Muita gente tem essa narrativa. Como é que você aprendeu inglês? Eu ficava jogando videogame. Eu escutei Metallica. Não é assim? Muita gente que aprendeu o inglês bem tem essa narrativa. Só que essa narrativa é uma exceção. Isso não acontece com todo mundo. E essa teoria do Krashen, um dia eu vou gravar um vídeo só sobre ela. Ela não tem base empírica, ela nunca foi comprovada. Nunca se fez um teste em que se falasse assim, ó, esse aqui aprendeu só com o input, o comprehensible input. Esse aqui teve mais instrução, teve mais aula e tal. Olha como é que eles aprenderam melhor. Na verdade, a evidência que a gente tem vai mais para o lado da instrução. Porque quando alguém te explica, te mostra, olha aqui, tá vendo esse ED aqui? Isso aqui é para marcar em inglês o que você fez. Isso adianta o seu processo, ok? Mas onde que eu quero chegar? Por que é importante que a gente também tente falar e não fique só nessa exposição, só não assistir a série, só não ouvir música? Por que a gente tem que tentar falar? Tem um outro estudioso, o Van Patten, que ele estudou como que a gente processa o input. E o que acontece? Se eu falo para você assim, I ran 20 miles yesterday, normalmente a gente vai se escorar nas palavras de sentido. Por exemplo, yesterday. Ela falou yesterday, então é uma coisa que aconteceu ontem. Run, vai ter corrido, ok, correu ontem. A gente se escora nessas palavras, né? As palavras principais da frase, aquelas que carregam o sentido. E a gente, aquela marcação do verbo ali, que o run virou ran, né, que é correu, aquilo ali passou batido. A gente tende a deixar esses detalhes para trás e usar as palavras, se ancorar em algumas palavras, né, na semântica da frase, ok? E o que vai acontecer? A gente vai... Isso, gente, é bom no começo. Tá? Quem está começando é assim mesmo que a gente entende as coisas. Umas palavras elas se sobressaem na frase e a gente consegue pegar o sentido. Muito da nossa compreensão quando a gente está começando a estudar inglês vem disso. Isso tem seu lugar. Só que com o tempo você vai negligenciar esses detalhes. A marcação dos tempos, o uso do ing aqui e ali,
ok? E quando a gente tenta falar, é aí que a gente tende a prestar mais atenção nesses detalhes e construir uma habilidade na língua que seja mais precisa, né? Então eu falo que eu corri, quando eu quis dizer eu corri, e não eu falo eu corro, quando eu quis dizer eu corri, que é muito comum, né? A gente esquecer a marcação dos passados. Então, no momento que a gente fala, é que a gente tende a prestar atenção nesses detalhes e desescorar um pouquinho da semântica. Tá claro isso? Então, tente falar o inglês. Fale com você mesmo, fale sozinho, né? E se você tem um professor, faz aula, alguma coisa, eu vou te dar uma estratégia aqui para você falar o máximo que você puder. Se você está fazendo aula de inglês, você está interaja no idioma, ok? Eu espero que se você faz... A minha aula, o tempo todo, é aqui, ó. Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Eu estou ensinando vocabulário, eu estou ensinando alguma estrutura e eu estou na interação. Eu pego uma parte da frase e faço uma pergunta. Eu quero que o meu aluno fale bastante. Tem pessoas que são um pouco mais tímidas, tendem a ficar um pouquinho mais travadas para falar, mas essa palavra, não gosto muito dessa palavra. Como é que fala? Se segura um pouco, né? Uma dica que eu dou para você, se o seu teacher te faz uma pergunta, do tipo, do you like sports? Like sports. Do you exercise? Você faz exercício? Você não responde uma resposta curta, yes, no. Eu falo que na minha aula é proibido dar resposta curta. O que você pode fazer para você falar mais? Conte histórias. Você pode falar, por exemplo, você pode dar uma razão, vou dar uma fórmula para você. Explique por quê. Yes, I like sports. I think it's important, to have in order to have good health. Yeah? Então, você dá uma justificativa da sua resposta e você conta uma história. Relaciona isso com o seu passado, por exemplo. Você exercitava mais no passado do que hoje? Yes, I like exercise for good health, When I was younger, I used to exercise more. I was in school, we played sports. Today, I keep trying to do it, but it's not, as intense as it was in the past. Tá vendo? Você começa a contar uma história, você relaciona aquilo com uma experiência sua. Você pode usar essa técnica, justifique sua resposta e conte uma história. Para você falar mais na hora que você está interagindo com alguém, tá bom? Então, pratique o speaking, fale, tente formular frases, nem que seja você sozinho no banheiro falando com você mesmo. Porque aí você vai começar a perceber aquilo que você sabe, os seus gaps, como é que é essa palavra? Eu queria falar isso, como é que fala isso? Você começa a perceber, isso é uma outra função também de tentar falar. Você usa áreas de processamento diferentes, então não fica só nessa, não vou assistir a filmes, vou ouvir música, vou ler e vou aprender inglês. Tente falar, ok? Para que você possa construir uma interlíngua mais forte, vamos dizer assim. Tá bom? Gostou desse conteúdo? Se você não é inscrito aqui, está convidado a se inscrever e a ativar as notificações, ok? Se você tem alguma dúvida sobre a aprendizagem do inglês, coloca aí. Você fala inglês, você tenta falar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.